Meu cabelinho, que eu fiz o vídeo do cabelinho magenta e coral, já faz um tempinho, ele já desbotou a raiz, já desbotou um pouco todo. Eu retoquei a raiz descolorindo só a parte que tinha crescido e passei o pink da Alpha Parf ao invés do magenta. Então ficou um rosa mais quente, aqui mais avermelhado, depois o magenta desbotado que é mais azulado, e alguns pedaços já estão bem mais clarinhos. As pontinhas eu tenho usado shampoo anti-resíduo para ficar mais clarinho, que eu gosto desse manchadão que ele fica. Tá super seco, obviamente, eu sei, não preciso falar, mas eu gosto de brincar com essas cores e descolorir, então eu assumo a secura dele pelas brincadeiras. Então esse foi o update do meu cabelinho e o vídeo de hoje. Então eu pensei hoje em fazer um olho gatinho, só que com sombra. Então uma sombra gatinho, para quando você não tá com tempo de fazer um delineador líquido, que se você errar demora mais para arrumar, e dá para fazer uma carimbadinha rápida se você quiser só um detalhe, ou se você quiser fazer a pálpebra móvel toda pintada com um rabinho puxado. Vou fazer dois tipos para vocês verem, tomara que vocês gostem. É simples, não tem frescura. E vamos lá, vou aproximar a câmera para vocês verem direitinho. Então vamos lá, vou pegar meu pincel chanfrado da EcoTools e vou usar uma sombra marrom da minha paleta da The Balm, Meet Matte Nude. Vou usar o marrom Matte Wood, que é o marrom mais escuro aqui do meio. Como é uma sombra bem pigmentada, você não precisa ficar esfregando o seu pincel na sombra, até porque você quer a sombrinha só no angulinho mesmo. Então, só carimba. Se essa sombra não for de muito boa qualidade, não for tão bem pigmentada, talvez seja legal você passar um lápis por baixo ou fazer uma laminha com ela. Mas aí você vai acabar caindo no mesmo trabalho do delineador líquido. Então sugiro que seja uma sombra bem pigmentada. Então vamos lá, com o meu pincelzinho chanfrado, olhando para um espelhinho de frente, eu vou carimbar esse ângulo que eu quero do gatinho, que é mais ou menos essa linha d'água inferior, continuando para fora aqui no olho. Então olhando de frente eu consigo ver bem isso, onde é que eu quero que vá mais ou menos. Com a sombrinha no pincel, eu só vou carimbar, mais ou menos aonde eu quero esse gatinho. Não tem problema que fique esse vãozinho, porque eu tenho essa dobrinha caidinha mesmo. Depois eu vou pintar ali por dentro. Vai depender do seu olhinho. Então uma carimbadinha só para marcar, e do outro lado também, se você precisar de um apoio, eu geralmente encosto um dedo no rosto quando eu sinto que eu vou tremer, enfim, para dar um apoio para essa mãozinha não tremer. Senão você pode carimbar direto. Só encosta ali mais ou menos na mesma direção, tô vendo aqui. Não é pra pirar, porque é uma maquiagem simples, é um olhinho rápido pra você fazer quando tá com pressa mesmo. Depois que você carimbou mais ou menos o final, vai ficar esse buracão, dependendo do formato do seu olho. Aí você pega mais um pouquinho da sombrinha, e eu vou esticar, porque eu tenho ruguinha, se você não tiver talvez não precise. E vou vir com o pincel unindo esse pontinho de cima com a parte de baixo aqui, com a linha d'água superior aqui, só no cantinho externo. Primeiro por cima e depois por baixo, ligando esses pontinhos aqui. Primeiro só carimba a sombrinha para ela colar, depois você pode dar uma arrastadinha. Não tem problema se ficar um pouquinho gordinho em cima, depois a gente pode arrumar isso facilmente. Muito mais fácil do que se fosse um delineador líquido. Tenta não dar acabamento antes de fazer seu outro olho, senão você vai perder muito mais tempo no final de tentar deixar os dois iguais. Então deixa meio acabado para depois acabar os dois juntos, fica mais fácil de deixar mais simétrico. Mais sombrinha no pincel, mesma coisa do outro lado. Aí quando os dois estiverem ficando prontos, aí sim você consegue deixar mais simétrico. Eu tô vendo que esse tá mais argolinha, mais caído, esse tá mais gordinho, mais pra cima. Então vou vir um pouquinho com esse pra cima, ou posso limpar por baixo, enfim, você vê o que você acha mais legal. Limpar em cima, limpar embaixo. Primeiro eu vou subir um pouquinho mais esse aqui.
E agora com o dedo, eu vou só dar um acabamento para essa pontinha. Vai a sombrinha lá para fora, não tem problema, deixa ela lá. Depois você limpa assim, ó. Se precisar, se você tiver com muita base por baixo, você pode vir com um pouquinho de base no dedo, carimbando. E esse lado que ficou mais gordinho, eu achei que ele ficou mais gordinho por cima. Então eu vou vir por cima, também esticando. Só pra dar uma limpadinha assim mesmo. No worries. E por baixo, quase que só... Já dá um tchanzinho no olho, é uma coisinha rápida. Não se preocupa com a perfeição total, porque ninguém atingirá Então, agora faltaria a máscara, não vou passar ainda porque eu vou mostrar um outro jeitinho de fazer pra vocês. Então vamos lá, por cima desse gatinho falso, eu vou mostrar o outro gatinho com a pálpebra móvel inteira pintada. Só vou tirar o excesso do marrom com um algodãozinho seco mesmo, vou no truque. Quanto mais você faz, mais você vai ficar familiarizada, enfim. Vai chegar uma hora que você vai fazer com delineador ou com sombra assim, sem nem pensar. Agora eu vou usar um pincel língua de gato, com uma sombrinha cintilante, azul esverdeado, uma cor muito louca, da Urban Decay. Essa é a paleta de 15 anos de aniversário. Então também por ser super pigmentada, eu só vou pescar a sombrinha aqui. Vou depositar na pálpebra móvel toda, que é essa parte que mexe do olho. Essa daqui, ó. Então eu vou depositar primeiro, que ela também é bem pigmentada. Nos dois olitos. Depois que eu depositei, eu posso dar uma varridinha. Assim. Depois a gente vê essa beirinha, que com certeza vai carimbar um pouquinho quando eu abrir os olhos, enfim, depende da sua pálpebra. Depois que você carimbou a pálpebra móvel toda, aí de novo com o pincel chanfradinho, pega a sua sombrinha e a mesma coisa que a gente fez da outra vez. Olhando de frente, carimba. Carimba e depois completa. Aí você vai juntar com a parte de cima que já tá com a sombrinha. Opa! E por baixo carimba bem pra ficar marcadinho. Como essa sombra é metálica, ela depende do ângulo, você vê bem marcado, depende do ângulo que bate a luz, não tanto. Mas essa é a brincadeirinha, é uma surpresinha. Se você fizer com uma sombra sólida, sem ser cintilante, ela vai aparecer sempre. Essa daqui depende do ângulo que você olha, ela aparece, e dependendo do ângulo que você olha, não aparece. E dá uma esfumadinha no cantinho, só pra ele não acabar tão marcadinho. Aqui tá meio abauladinho, vamos arrumar. Mais ou menos isso também, brincadeirinha. Você pode depois de um tempo, pra mim, fica uma linhazinha um pouco marcada, então eu venho com um pozinho da cor da minha pele, ou com um pincelzinho seco mesmo, só dando uma leve esfumadinha na beiradinha dessa sombra. Pra se ela carimbar lá em cima não ficar tão aparente. É uma brincadeirinha. Gostaram? E vou abrir a câmera, quer dizer, vou passar máscara e abrir a câmera pra gente ver. E tomara que vocês tenham gostado. E abri, passei máscara. Olhei num outro espelho que aqui tem bastante luz, fica até difícil de eu conseguir ver por ela ser cintilante. Mas eu achei que, agora eu já não sei nem mais qual cantinho era. Acho que esse aqui ficou bem marcadinho e esse não tanto. Eu tenho uma cicatriz também aqui, que ela me ajuda, sabe? Mas vamos lá, dá pra carimbar um pouquinho mais aqui. E aí, enfim, você olha num espelho de longe depois também pra ver. Espero que vocês tenham gostado. Devo fazer mais vídeos divertidos e
instrutivos. E vou estar sempre aqui com vocês. Tchau, tchau!